Bom demais começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco simultaneamente agora pela tvexito.com.br, pela Rádio Universal 810 AM de Santos, pela Rádio Trianon 740 AM. E eu quero te fazer o convite para que você baixe o aplicativo da TV Êxito aí no seu smartphone, no seu tablet, viu? É gratuito e você pode e deve nos acompanhar de manhã, de tarde, noite e madrugada, tá? Os assuntos de hoje, você vai poder participar conosco também através do telefone do ouvinte. Basta ligar para 11, porque é São Paulo, você que está nos acompanhando pela internet e além fronteiras, né? 50813782. 50813782. E nós vamos falar, entre muitos assuntos, que 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração. Como é que anda o seu aí, viu? Vamos tratar desse assunto aqui hoje. Dores nas costas podem ter motivos diferentes. Se você sempre atribui a nossa coluna vertebral, pode estar enganado. Ela também é motivo muitas vezes, né? Mas nós vamos saber quais são esses outros motivos. A ANS garante manutenção de plano de saúde a demitidos. Você sabia disso? Não? Então vai saber em detalhes conosco. Distúrbios alimentares podem não ter origem alérgica. Tudo isso e muito mais na hora e vez da advogada Gabriela Guerra, ela que é especialista na área da saúde. Seja bem-vinda, doutora Gabriela. Tudo bem? Obrigada, Liliane, por mais um convite. Tudo bem? E olá a todos os ouvintes. Vamos dar boas notícias para os que foram demitidos, já que estão passando por uma fase ruim? Com certeza. Pelo menos na área da saúde. Temos muitas novidades e eles têm essa garantia do plano de saúde, sim. Então tá bom. Olha, conosco também a nossa amiga psicóloga Silvia Maria Cury Ismael. Ela que é coordenadora dos programas de controle do fumo do Hospital do Coração. Como vai? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Liliane, de novo por essa oportunidade de esclarecer o público e boa tarde a todos os ouvintes. O que tem a ver baforada com impotência? Baforada com impotência? Diz que o cigarro interfere lá na hora de comparecer no melhor da vida. Ah, é? Nós precisamos ver isso, então. Eu entrevistei um urologista aqui, essa informação que ele deu. Ele falou, fumante pensa só que faz mal ao coração, faz mal também a outros órgãos. Porque, na verdade, também o cigarro, ele também mexe com a pressão arterial, ele mexe com a circulação, ele mexe com a circulação periférica. Então, são mais de 50 doenças tabaco relacionadas. Então, quando você fuma, você pode estar adquirindo aí, dependendo também do seu organismo, uma série de outras consequências em relação ao fumo. Tá certo. O neurocirurgião César Augusto Oliveira, que é membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e da Sociedade Brasileira de Coluna. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes. Agora você vai ter que dar boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, porque nós estamos pela internet também. Nossa, então na internet. A gente nem imagina quem está vendo uma hora dessa, né? Pois é. Também conosco o biomédico e fisiologista Fábio Criciúnas. Como vai, doutor? Tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde e mundo, né? Mundo, né? Que delícia, não? Uma fronteira não existe mais, né? A minha amiga estava em Israel. E ela falou, passou um WhatsApp, olha que chique. Estou te assistindo, pergunta para aquele especialista aí, um determinado especialista, aí, o que ele acha disso ou daquilo em Israel, né? Maravilhoso. Quem diria, né? Uma coisa a gente falar, outra coisa a gente ter o acesso e o contato com as pessoas, né? Okay. Muito bem, vamos ao telefone do ouvinte? Bom, o tempo, de novo, para variar, mudando em São Paulo, né? 11 50 81 3782. Gente, dia 29, sábado, é o Dia Mundial do Coração. Bom momento para atentar às doenças cardiovasculares responsáveis por 1/3 das mortes no mundo. Segundo especialistas, um grave problema é o paciente não saber que sofre da doença. Mas há vilões bem conhecidos e que podem e devem ser combatidos, como o colesterol, o estresse, o sedentarismo e o tabagismo. Vamos lá, Silvia Maria Cury Ismael. Então, é muito importante esse seu alerta, porque o coração ainda traz vários problemas em relação a doenças crônicas. Nós temos que lembrar que a Organização Mundial da Saúde, a ONU, vem discutindo amplamente a questão das doenças crônicas não transmissíveis. A doença cardíaca é uma delas, ainda com um alto índice de mortalidade. E o tabagismo é um dos fatores de risco preponderantes para a ocorrência também da doença cardiológica. Já tem estudos que mostram que você
parar de fumar já diminuiu bastante, até porque a nossa população já tem um índice de fumantes bem menor comparativamente a outros países do mundo. Muito por causa das nossas leis? Muito por causa das leis, por causa dos programas de controle de fumo, por causa da cessação do tabagismo, que aqui no Brasil tem um sucesso muito grande, e isso já é comprovado. Então, controlando, fazendo a prevenção, é o único fator de risco que você joga fora. O colesterol você tem que controlar, a diabetes você tem que controlar, a pressão também você precisa controlar, tomar medicação. O cigarro é o único que você joga fora. Então, é muito importante essa questão hoje da prevenção, de você saber que problemas você tem para evitar consequências mais graves lá na frente. Você como psicóloga e como eu apresentei há pouco, mas acho que vale a pena a gente, para você que está chegando agora, saber quem é a Silvia. Ela é psicóloga e coordenadora dos programas de controle de fumo do Hospital do Coração. Alguém fuma aqui? Não. Ninguém fuma, né? Já foram Que fumantes? ótimo. Nunca fumei. Não, Que também bom, nunca fumei. maravilhoso. Sabia o seguinte, quando a pessoa fala assim, eu gostaria, mas não consigo. Certo. O que é isso? É porque o fumante, O cigarro ele tem... sempre ganha? O fumante, infelizmente, quando ele começa a fumar, e geralmente é na adolescência, ele não tem a percepção de que o cigarro é uma droga. A nicotina, ela vai gerar dependência física, psicológica e comportamental. Então, depois que ele passa a utilizar durante 2, 3 meses, ele já fica dependente. E se ele utiliza por muitos anos, cada vez mais fica difícil dele conseguir parar. Ele tem muito medo de tentar e não conseguir. Existe a questão da recaída, ele tenta, consegue, mas ele volta pelos sintomas da abstinência, da falta da nicotina. E realmente, tabagismo é uma doença, porque ela é uma dependência química. Então, é difícil parar de fumar, não é impossível. Substitui-se com os seus programas lá que você acompanha no hospital do coração, substitui-se o hábito do fumo por outra coisa? Não é o ideal. Você não deve substituir. O que pode acontecer, às vezes, é a pessoa trocar por comida quando ela fica muito ansiosa. E, geralmente, ela quer comer doce, ela quer comer coisa calórica que libera uma substância que funciona parecido com serotonina, que aumenta o prazer. Mas o ideal, se você quiser trocar, e a gente indica muito isso, é trocar por atividade física. A atividade física, ela ajuda muito na cessação, e aí se a pessoa conseguir fazer um programa de recuperação paralelo, isso é fundamental. Mas o ideal é você não trocar por outra coisa, porque isso depende do que você troca. Porque qualquer vício é ruim, né? Sim. É uma dependência... Tudo que é demais é ruim, tudo que é de menos também é ruim. Esses dias eu estava vendo, olha como a tecnologia funciona. Tinha um amigo que está querendo parar de fumar, ele está fumando um cigarro elétrico. Mas foi proibido no Brasil, eu não entendi isso. Fluidos, que vai diminuindo a nicotina cada vez mais, nunca vi isso. Então, é cigarro eletrônico, na verdade, é proibido pela Anvisa, porque não se tem ainda estudos científicos que comprovam o quanto ele é benéfico ou não, porque ele também contém nicotina e também contém produtos químicos nocivos. Então, ainda precisa ser mais estudado do ponto de vista científico para que a gente possa dizer o quanto ele faz bem ou não. Mas eu conheço doutor, que o meu irmão, inclusive, usou para tentar parar de fumar, que ele quer dizer, ele olha que parecia com o brinquedo de criança. Um botãozinho, né? Você apertava, mas ele não tragava, não tinha o tragar. Então, assim, ficava uma pontinha como se fosse acesa, vermelhinha. E o hábito mesmo, que era físico, de pôr alguma coisa na boca e de baforar. Nós precisamos tomar cuidado, porque todos esses equipamentos eletrônicos têm ondas eletromagnéticas. Então, existe uma disciplina dentro da medicina, chamada medicina quântica, que estuda tudo isso daí. E como o celular é um agente contaminante para o nosso organismo, nós somos feitos de frequências, de fótons. Toda vez que uma célula nasce, reproduz ou se multiplica, ela emite uma frequência. E nós temos essa frequência. Isso faz parte da medicina chinesa, da medicina quântica, da medicina indiana, da ayurvédica. A neurologia trabalha olhando esses sinais. Né? Nós precisamos tomar cuidado com mais um eletrônico em cima do nosso organismo. Perfeito. Já sabe que Bem meu marido lembrado, está proibido de usar celular no bolso da calça. Né?
Porque o senhor sabe. Eu acompanho pacientes que têm taquicardia com o celular, Ah, com relógio. No bolso da calça eu tô Usa relógio protegendo a mecânico. alegria lá de casa. Ou no bolso da roupa, do coração. Sim. Tem gente que, paletó, homens que usam paletós e colocam. Fico imaginando o dia inteiro com aquilo ali. Claro que complicado. deve causar alguma interferência. Alteração, Quer dar um bom exemplo? Pega o seu computador, não esses tablets, smartphone, enfim. Pega um computador de mesa e coloca os celulares próximos. Você vai ver uma interferência absurda. Quer dizer, são essas ondas que se tornam audíveis, que geralmente passam desapercebidas. Existe Bem um lembrado. exercício que se faz com isso. Segura seu celular e alguém tenta abrir o seu dedo. Você vai ver que Segura o celular e faz como? eu teria que fazer isso daí para você. Segura o celular e eu seguro. E aqui, abre o dedo. Faz força. Tá. Agora solta o seu celular. Ai, não é que é verdade? Ele não fez mais força. Eu não fiz força, quem fez foi você. Esses estudos de Pode ondas, chegar pertinho, por esses favor. estudos de ondas eletromagnéticas e mesmo o cigarro eletrônico, hoje em dia a gente tem uma modalidade que a gente chama de medicina baseada em evidências. Sim, claro. Tá? O cigarro eletrônico ele já tem um estudo de 5 anos, um estudo duplo cego de 5 anos, saiu recentemente no jornal, e não prova que ele baixa a quantidade de nicotina. A gente tem outros elementos químicos junto a esse cigarro eletrônico que pode causar um efeito tão maléfico quanto a nicotina. Exatamente. Então não adianta você baixar a nicotina, você baixar a dependência da nicotina, e a gente não sabe o que esses outros elementos tóxicos causam de dependência a esse fumante. Então você muda só a droga. Você não trata o vício, você muda a droga. Exato. Você dá um outro tipo de droga para esse paciente. Com relação ao uso de celular, o uso de outras ondas eletromagnéticas que a gente tem falado, o celular no bolso, não foi nada aprovado ainda. A gente não tem nenhum tipo de evidência em medicina com relação a isso. A gente usa muito onda eletromagnética hoje. Ontem mesmo eu coloquei um marca-passo para a gente colocar na medula da paciente para eliminar a dor dessa paciente. Dor crônica, colocamos um marca-passo, que é por onda eletromagnética, e vai enviar pequenos estímulos para acabar com a dor dessa paciente. Então a gente tem alguns estudos que mostram bem determinados quanto influencia um celular, quanto influencia um cigarro eletrônico. Então, a gente já tem caminhado por esse passo, por essa direção, para a gente tentar estudar o que a gente pode fazer com o cigarro eletrônico, com o celular, com o micro-ondas. O micro-ondas era o vilão do passado. Se esqueceu do micro-ondas, passou a se pensar no celular. Hoje você vive sem celular? Eu adoraria viver sem, mas a gente fica impossível. Então, a gente tem que começar a se adequar e saber como enfrentar essas modernidades. Com E certeza. até só complementando a questão do cigarro eletrônico, para a pessoa conseguir ficar sem fumar, ela não pode mais ter o receptor cerebral estimulado. Enquanto ele estiver recebendo nicotina por tragada mesmo do eletrônico, também vai ser difícil ele conseguir ficar sem fumar. A gente tem que dessensibilizar o receptor. Você pode e deve participar conosco e enviar suas perguntas aos nossos especialistas da mesa. Estivemos acompanhando ao vivo de 12h a 1h. Mas lembrando que esse programa fica à sua disposição, bem como esse e outros, né, da programação da tvexito.com.br. Então, acesse tvexito.com.br. Dores nas costas pode ter motivos diferentes, é isso mesmo. A dor nas costas é um problema bastante comum, que, afinal de contas, né, você sabe aí que afeta a maioria das pessoas. Para ajudar a evitá-la ou tratá-la adequadamente, é importante entender os fatores de risco mais comuns, estratégias preventivas e terapêuticas. Apesar de muitas vezes ela ser causada por sobrepeso ou tensão muscular, é importante consultar um médico caso ela persista, pois os motivos podem ser mais graves. Do tipo o quê, doutor César? O que pode ser mais grave do que o que pode ser acometer ou causar uma dor nas costas que seja grave? Você tem fatores diversos hoje em dia pode causar uma dor nas costas, né? Então a gente pensa que a dor nas costas é só problema na coluna. Então eu tenho uma dor nas costas, eu tenho um problema na coluna, eu vou procurar um especialista para tratar do meu problema na coluna. Isso é uma verdade que não é só a pessoa leiga, isso é uma verdade até para o próprio médico. Eu já recebi casos no consultório que era um infarto, ele só tinha dor nas costas. Sim. Há um tempo atrás, eu recebi caso de uma paciente que eu tinha operado, que me trouxe o marido para operar, problema na coluna, porque ele tinha uma hérnia e tem que operar, a dor é igual à minha, e na verdade ele tinha um tumor de pâncreas. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado é com relação
Como lidar com essa dor nas costas? Quando ela te manda um aviso que você deve cuidar dessa dor nas costas. Uma dor nas costas eu tenho, você tem, todo mundo em casa deve ter. Se você imaginar que no Reino Unido, na Inglaterra, o pessoal perde um dia de serviço por ano por dor nas costas, todo trabalhador perde um dia. Então, passou a ser um problema econômico, passou a ser um problema social. Então, todo mundo está estudando dor nas costas hoje. Mas a gente está esquecendo, a gente está avançando muito e a gente está esquecendo do principal, que é ouvir o paciente. Então, você faz muitas vezes o diagnóstico quando você está ouvindo o paciente. Então, o que ele tem para te contar, o que ele faz, qual que é a ocupação dele, quanto tempo ele passa sentado, quanto tempo, como ele usa o computador. Então, você às vezes perde um pouco mais de tempo numa consulta, numa abordagem, mas você pede às vezes menos exames. Como a gente estava falando agora das ondas, de tudo, você não sabe o risco de uma tomografia, você não sabe o risco de uma ressonância. Você tem um risco calculado. A gente tinha um risco calculado há um tempo atrás, saiu num congresso no Japão, que um risco de uma tomografia é a mesma coisa que você está a 8 quilômetros de explosão de uma bomba atômica. E fica todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, o médico, pede faça o pedido, né, da tomografia. Então, pede uma tomografia, me pede uma ressonância. Mas será que você tem necessidade disso? Será que não é uma dor nas costas que vai sumir? Será que a gente não pode tratar, não pode examinar? Quando que deve ser sinal de alerta? Quando é intermitente, quando é persistente? Como é que a gente enxerga essa questão da dor nas costas? Aquela dor nas costas que hoje não deixou você trabalhar. Aquela que tirou você do convívio dos seus filhos. Aquela que você fala assim, hoje eu não vou poder ficar com as crianças porque eu estou com muita dor nas costas, eu não vou sair da cama. Alguma coisa está errada com o seu dia a dia. Tá? A gente tem um organismo muito bem planejado, então ele te dá um sinal de alerta, ele te acende uma luz. Olha, alguma coisa está errada. Vamos se cuidar, vamos procurar alguém. E aí, como todo mundo que é metido a médico, você já viu isso, né? Fala Tudo. assim, isso é uma dorzinha muscular. O tal do doutor Google é a melhor né? coisa que tem. Esse Deve ser uma dor muscular. Quando é que a gente... Aí toma-se um analgésico. Também não estou falando nenhuma mentira aqui. Que é errado, porque pode mascarar uma dor, uma doença mais grave, não é isso? Um analgésico simples não vai mascarar uma doença mais grave. Não. Se você tiver um analgésico simples, não vai mascarar. Porque você não vai poder tomar... vai continuar com dor. Vai continuar com dor. Você não vai poder tomar o analgésico, o derivado da morfina que seu vizinho está tomando. Porque o vizinho receita demais, né? Toma essa fórmula aqui, que é a mesma que eu estou tomando e que vai funcionar perfeitamente para você. Não é assim que funciona. Então, você tem que tomar um analgésico simples. Não melhorou? Vou procurar o meu médico. Quem que é o seu médico? É o seu clínico, é um ortopedista da família, é alguém que conhece. Até você chegar ao especialista. Não tem que chegar ao especialista, bater na porta do especialista de cara. Esse cara não vai conseguir te olhar como um todo. Você precisa de um médico que olhe como um todo, que te conheça, que saiba do seu dia a dia. O especialista ele vai agir exatamente para onde ele está direcionado para agir. Muito bem. Olha, você deve participar conosco no 11 50 81 3782. A ANS garante manutenção de plano de saúde a demitidos. É isso mesmo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar assegura a demitidos e aposentados a manutenção do plano de saúde empresarial com cobertura idêntica vigente durante o contrato de trabalho em caso de demissão sem justa causa. Contudo, o ex-empregado deverá ter contribuído no pagamento do plano e assumir integralmente a mensalidade após o desligamento. Agora, assumir integralmente significa que aquele plano que era rateado entre muitos funcionários passa a ter outro valor, que vai ser um valor unitário, é isso? Isso, que normalmente o empregado ele contribui com uma parte do plano e a empresa contribui com outra parte. A partir do momento que ele é demitido sem justa causa, ele tem o direito de ficar no plano da empresa desde que ele contribua com a sua cota parte de forma integral. Só que tem uns certos requisitos. Por exemplo, se é um aposentado que foi demitido sem justa causa e já estava há 10 anos nessa empresa, ele tem direito a ficar nesse plano de forma vitalícia. Se for um mesmo caso de um aposentado e trabalhou menos de 10 anos, ele tem o mesmo período que ele trabalhou de direito. Então, se ele trabalhou 6 anos, ele tem direito a mais 6 anos de plano. E pessoas não aposentadas que foram demitidos, eles têm direito a ficar no plano de 6 meses a 2 anos. E é importante destacar que se a pessoa estiver em tratamento, tem direito a ficar até alta médica definitiva. O que muitas empresas omitem essa informação, simplesmente mandam uma carta perguntando se a pessoa aceita ficar no plano por mais um mês até conseguir outro plano
e acabou. Então, Aí a pessoa ainda fica feliz do outro lado, dizendo, poxa, eles foram bacanas, né? Me mandaram embora, mas tudo bem, ainda tem mais um mês de plano. exatamente. Entendi. E não é nem só a ANS que assegura isso. A própria lei dos planos de saúde, que tem em vigor desde 99, ela também garante esse direito aos ex-empregados. É super importante. Uma vez eu escrevi uma matéria nesse sentido e quanta gente falou, nossa, mas eu já fui demitido, isso aconteceu comigo, eu fiquei sem plano, meus filhos. Os filhos também têm direito, a esposa, inclusive nesse caso do direito de forma vitalícia, se o titular falece, os dependentes têm direito a ficar nesse plano. Olha só, mas aí também em regime vitalício? Exatamente. E a Em caso empresa de que morte. paga? Não, esse é o quesito, né? A Tá. pessoa tem que contribuir com a mensalidade de forma integral, a cota parte dela. E aí esse integral é calculado pelo próprio plano. Já é, né? O que a pessoa pagava mesmo se o plano custava R$300. A empresa pagava 150 e o empregado 150. A partir do momento que ele é demitido, ele vai pagar os R$300. Ou a parte tanto da empresa e a parte que ele pagava também. Muito bem, porque aí, senão ele teria que migrar para um outro plano e começar tudo de novo. E dependendo da idade da pessoa, ele não consegue um plano por menos de R$3.000. Hoje em dia tem tantos planos que não comercializam mais planos individuais. Se a pessoa tem alguma doença, ela vai ter que cumprir carência. E hoje em dia fica perturbador você ter uma doença e ter que ficar durante 2 anos cumprindo a carência e pagando de forma particular. Né? Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com esse e outros assuntos. Eu te espero. A TV Êxito já é um sucesso. É a TV do futuro no presente. Uma comunicação além fronteiras. E o grande diferencial é o foco no conteúdo e na qualidade. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Muito bem, estamos com o programa Gente que Fala. Hoje, o programa, uma mesa aqui com especialistas na área de saúde, como a advogada Gabriela Guerra, ela que é especialista na área de saúde, a psicóloga também, Silvia Maria Cura Ismael, coordenadora do programa de controle do fumo do Hospital do Coração, o neurocirurgião César Augusto Oliveira, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e Sociedade Brasileira de Coluna, e o biomédico e fisiologista Fábio Criciúnas. Muito bem, olha, você pode e deve participar conosco por telefone 11, porque é São Paulo, 50813782. Quero te contar agora que distúrbios alimentares podem não ter origem alérgica. O estudo das hipersensibilidades alimentares tem adquirido maior evidência nos últimos anos em virtude da medicina preventiva e de atribuições de diversas patologias com dificuldades alimentares. Embora muitas vezes o distúrbio aí seja classificado como alergias alimentares, nem sempre sua origem está relacionada a processos estritamente alérgicos. Explica pra gente, Fábio Criciúnas. Então, vamos entender um pouquinho. Lactose, que é mais comum. Então, lactose não é nem uma alergia, nem uma hipersensibilidade. É uma deficiência de uma enzima chamada lactase. Que a denominação foi sendo usada no decorrer do tempo como intolerância e virou intolerância. Então, nós precisamos separar que todos os alimentos de base proteica podem causar alguma hipersensibilidade ou intolerância. Isso depende da nossa biologia intestinal, da flora intestinal, que está povoando esse intestino, e da permeabilidade intestinal. Então, proteínas podem ser reconhecidas como substâncias estranhas ao nosso organismo. O sistema imunológico neutraliza essa proteína, mas ela não destrói e não sai da circulação. O sistema imunológico não consegue tirar isso. E vai se depositar em órgãos ou tecidos, gerando processos inflamatórios. Então, o processo de intolerância alimentar é um processo inflamatório. A medicina descreve hoje aproximadamente 150 sinais e sintomas associados à intolerância alimentar, inclusive a dor nas costas. Que não é dor nas costas, não é um processo estrutural, mas um processos de mialgia, processos inflamatórios. Então, aquilo que é alimento para muitos de nós pode ser veneno para muitos outros. E como fazer essa triagem?
Tem algum exame que Existem me diga hoje o que... métodos e laboratórios próprios dentro do Brasil. Até um tempo atrás, todos esses exames eram mandados para fora. Hoje existe um grupo de empresas que faz isso no Brasil e um grupo de laboratórios que fazem com certificações de Anvisa e tudo isso. Então, nós temos de diferenciar as alergias das intolerâncias. As alergias são processos imediatos. Por exemplo, você comeu amendoim, deu urticária, prurido, e isso é mediado por uma imunoglobulina chamada IgE. Isso é um processo imediato. Minutos depois você tem esse processo. O processo de intolerância é um processo lento, a gente chama isso de alergia tardia também, onde, passado alguns dias, você vai ter dor de cabeça, vai ter prurido, vai ter dor muscular, mas você não associa aquele amendoim que você vem comendo com frequência e quantidade. Então, eu costumo dizer que na medicina, ou no comportamento humano, a medicina tem que observar hábitos, vícios e costumes, frequência e quantidade. A dor nas costas, se você for analisar, é isso também, hábitos, vícios, costumes, frequência e quantidade. São posturas, né? Que não deixa de ser esse tipo de situação. Então, E na alimentação, é a mesma coisa. Quantos alimentos foram introduzidos na nossa dieta e o que o nosso intestino não reconhece? Cereais é um. Os cereais entram na nossa dieta há 10, 12 mil anos atrás e nós não tivemos tempo suficiente para que a nossa genética promovesse uma mutação e se adaptasse a isso. Então, ele é altamente alergênico. Ele tem uma série de qualidades, como fibras, como proteínas, mas ele também é altamente inflamatório e irrita essa mucosa intestinal, desequilibra a flora intestinal. O senhor vai me desculpar, mas eu abre a janelinha aí que eu quero pular, nesse avião chamado vida. Como é que pode, o que é agora preconizado? Eu virei uma adepta do cereal, né? Vou comer cereal, vou te dar um exemplo seu. Integral, tudo é real e não dá certo? Nós vamos começar a viver e perceber processos inflamatórios causados por chia, amaranto. Tudo que eu consumo. Como é que chama aquela... essas sementes todas que estão na moda hoje, dessas dietas da moda. Linhaça. Por quê? Elas estão entrando com frequência e quantidade. Então, nós precisamos... Aveia, farelo de aveia. Aveia, farelo de aveia. Todos os cereais, desde que você não use com frequência e quantidade, isso vem a te favorecer. Por quê? Nós precisamos rotacionar esse alimento. Então, aquela proteína que inflama a mucosa intestinal, que aumenta a permeabilidade, que desequilibra a flora intestinal, ela precisa que ela tenha espaço para que o nosso organismo responda, que o nosso sistema imunológico responda por isso. Se você pegar a mucosa intestinal, você vai ver que a grande quantidade de células imunológicas, elas estão ali naquela periferia, porque elas estão buscando aquilo que o nosso organismo reconhece como substância estranha. Então, no decorrer da vida, o IBGE diz que a gente morre com 75 anos, né? Quanto você acha que você vai ingerir de alimento nesses 75 anos? Nossa. 25 toneladas. Em ordem de tamanho, 25 toneladas é uma carreta de 3 eixos, essa que a gente vê na estrada. 98% dessas substâncias são neutralizadas pelo nosso sistema imunológico. Então, nós recebemos só o micronutriente. Nós falamos agora há pouco aqui do colesterol do grande vilão. Na verdade, o colesterol ele foi considerado um grande vilão. Hoje, ele é um grande defensor. É lógico que nós temos tipos de gorduras e pesos de gorduras diferentes. O grande vilão dessa história chama-se açúcar. O açúcar não tem poder nutricional nenhum. Ele é palatabilizante, única e exclusivamente. Quando a nossa célula precisa de açúcar, ou de carboidrato, ou de açúcar, de glicose, ela vai buscar no carboidrato, ela metaboliza isso e joga para dentro da estrutura celular. Esse açúcar que entra na nossa circulação, que vem via adoçante e outras substâncias, ele esfolia a parede das artérias.
E o colesterol vai lá e protege isso. Então, mas ele vai crescendo, né? Ele vai montando essa placa. Porque ele quer defender essa artéria. E com isso vão grudando outros. O senhor que gosta muito de falar de quantidade, o que seria ideal, racional de consumo de açúcar? Nada. Nada? Nada. Sal, açúcar... Tem 4 brancos muito maléficos para no processo nutricional e no processo da fisiologia nutricional. Açúcar, sal, leite e farinha. Somos... cocaína. Não, mas eu falei alimentar, né? Eu falei alimentar. Eu estou escrevendo um artigo assim, os 5 malvados. Tá. Então repete para o pessoal vir em casa. Açúcar, sal, trigo e leite. Somos o único animal, depois de adulto, que continua tomando leite e de uma espécie que não é nossa. Então é uma proteína estranha ou não é? Sim, claro. É lógico que se formos considerar frequência e quantidade, tomarmos eventualmente, essa proteína é benéfica para a gente. Mas existem algumas proteínas no leite de vaca, principalmente, que não existem no leite humano. Por que não continuamos amamentando, tomando leite humano o resto da vida? Porque algumas proteínas elas têm uma função definida. Agora, doutor, aquele leite de vaca que tomávamos lá no passado não é o mesmo leite que a gente toma hoje, que compra no supermercado. Por quê? Quer dizer, com essa mudança para a manutenção desse leite ficar lá exposto para a gente ir lá buscar, não houve também essa mudança que pudesse favorecer? Quanto nós ingerimos por mês de substâncias não nutricionais? Que estão presentes nos alimentos de modo geral, na fase de conservante, edulcorantes, emulsificantes, espessantes. Nós consumimos em torno de 200 a 300 gramas por mês de substâncias que não têm valor nutricional nenhum. O sal acontece a mesma coisa. A célula, quando precisa de sódio, ela vai buscar em outra molécula. Ela vai tirar essa molécula. O íon sódio de outra molécula. Eu acho que tem que agir para a psicóloga. Para a psicóloga, para a gente começar a ter um alimento mais saudável, tirando tudo isso, vai ficar com um gosto muito diferente do nosso... Aí acho que a vida vai ficar tão sem graça. E aí, não, mas nós precisamos nos habituar. Existem populações que nunca viram sal na vida, mas eles têm sódio. Eu, há um ano e pouco, uns 2 anos atrás, fiz um levantamento bibliográfico de níveis de vitamina E em populações exóticas. E peguei 2 populações, a dos esquimós e de uma tribo na Somália, que tem um processo de desnutrição bastante grave, que ela perde a gordura da palma da mão, que é a última gordura que a gente perde. Senhora. Mas você dosava lá, ele tem vitamina E normal. E agora? Cadê esse camarada aí? Então, ele se alimenta de um tubérculo, toma sol todo dia e, geneticamente, ele foi adaptado para aquela situação. O esquimó come verdura aonde? Conta para mim. Em lugar nenhum. E toma sol aonde? Ixi, nunca. Que ele vive embrulhado. Mas ele também tem vitamina E normal. Como? Pela ingesta. Porque ele come um fígado de um animal. Tá. Aí você diz que o leite é diferente dos leites de tempo atrás. Lógico, aquele animal ia ao pasto, se alimentava de proteínas, de vegetais, de minerais e de uma série de substâncias, que isso era metabolizado e ia para o leite. Hoje, a nossa vaca vai para o coxo, come soja à vontade, come defensivo agrícola à vontade, né? Toma antibiótico à vontade, porque precisa cuidar da mastite dela. Tudo isso está dissolvido do leite. O leite é uma grande emulsão de tudo. Precisamos tomar cuidado com isso. E mesmo os de soja? A soja é pior ainda. Meu pai do céu. Tá difícil. A soja é estrogênica. A soja é estrogênica. Agora, não é que é pior ainda. Nós precisamos tomar cuidado com frequência e quantidade. Se eu me alimentar só de soja, o que acontece hoje com essa proteína de soja que está como carne vegetal? Isso é o bagaço da soja que a indústria moeu, retirou o óleo que ela queria e largou isso para trás. É bom ou é ruim? É ruim. É ruim. Não tem nada a ver com a gente. Nada é bom. Não tem nada. O que a gente tem que fazer, o que eu penso exatamente para os meus pacientes é o seguinte: existe o perfil ideal. O que seria o perfil ideal? O perfil ideal para quem quer ter dor nas costas é um sujeito magrinho, é um sujeito que faz atividade. Mas o que você consegue fazer?
O ideal é ficar sem comer tudo isso, o ideal é não ter tudo isso. Mas será que você consegue levar uma vida sem tudo isso? O ideal, será que é o real? É, isso que a Essa gente tem que balança, pesar. né? Exatamente. Isso a gente tem que pesar, né? O que você trata hoje em dia são pessoas, então você tem que ver como essa pessoa reage a esse tipo de E até coisa. porque, assim, eu acho que tem uma questão muito importante que a gente lida não só com o fumo, mas em qualquer atividade que se fale em mudança de comportamento, que tem a ver com alimentação, com atividade física, com tudo, que o ser humano tem uma grande dificuldade de se adaptar a comportamentos que são diferentes daquele que ele já tem. Mudar estilo de vida, isso traz, inclusive, uma repercussão emocional. Tem pessoas que se deprimem quando têm que fazer dietas muito severas, ou tem até que começar atividade física mesmo, porque para ele aquilo não está naquele contexto de vida. O que a nutrição recomenda, assim, coma de tudo. Sem a mesma frequência. E com variação. E não com quantidades. Então, eu acompanho quase 3 mil casos, 3 mil pacientes nessa história toda. Então, ele acostuma comer chia, ele vai comer de manhã, de tarde e de noite. Musli, por exemplo. Todo café da manhã eu como uma canequinha de leite com bastante musli. E esse paciente apresentava um quadro de asma crônico. Tira essa alimentação dele, o quadro de asma para. Um atleta da seleção, um grupo de atletas que treinando para o voleibol de praia, de 18 a 19 anos de idade, ela tinha dor muscular. Fizemos o teste de intolerância alimentar dela e apareceu feijão e trigo. Você já viu atleta não comer feijão e trigo? Não existe isso, né? Mas o feijão era o grande agente inflamatório dela. Retirou-se durante 90 dias feijão da dieta dela. Passou. E ela não via mais a fisioterapia, depois de algum tempo, fazer drenagem, fazer ultrassom e alguma coisa assim. Ela voltou a comer feijão? Voltou a comer feijão, dentro de uma frequência, de uma distribuição que fosse saudável a ela. Então, o grande problema é que somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Algumas querendo comer alguma coisa e algumas tendo que comer melhor. Sem falar do que é preconizado e também o que vira moda, né? Na Então, os modismos, se você for à banca de jornal, tem 2 mil títulos diferentes de receitas lá dentro. Eu já fiz uns 1000 né? ali. Eu também. Deu certo. Eu não sou exemplo para ninguém. Olha. Imagina. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já já. Esperamos você. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Hoje, com a modernidade, vocês podem assistir tudo que está acontecendo pela internet, pelo seu tablet, pelo seu iPad. E parabéns à TV Êxito por essa abertura a mais para os nossos dias de hoje. Muito bem, agora comigo o Dr. Nelson Letício, ele que é cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética e fundador e secretário-geral da Sociedade Brasileira de Laser, Medicina e Cirurgia. Como vai, Dr. Nelson? Tudo bom, Liliane? Como é que você está? Eu estou ótima, feliz aí com a sua participação, além ainda que distante, né? Está em São Paulo ou tá no interior? Ah, sou caipira, né, Liliane? É complicado, né? Caipira tem aquela alma caipira, assim, que não desatraca nunca, né? Viu que você acabou de ouvir aí que o leite de vaca em demasia ou mais tarde na vida da gente faz mal, doutor? Olha, Liliane, o dito pelo ginecologista que cuidou da minha esposa quando minha esposa ficou grávida... Ele fala que leite é para bezerro, sabia? Então, tá vendo? É uma coisa muito diferente, né? É difícil dizer que a gente tem que tomar leite o resto da vida, é coisa complicada. Nós estamos falando aqui de doenças, né, ou de situações que podem causar dores na coluna. E aí me veio à mente, doutor Nelson, questão da cirurgia plástica, onde as mulheres muitas vezes fazem um implante de silicone, né? Colocam aí nos seios, e muitas vezes fica exagerado. Isso pode afetar a coluna do paciente? O senhor tem algum relato nesse sentido? Isso que eu queria, Liliane, aproveitar essa deixa, que tem um colega aí, um neuro, que é especialista em coluna, né? Sim. Isso. Então, veja, pensa, Liliane, hoje o modismo de próteses maiores
está uma coisa um pouco estranha. É comum você ver uma paciente, eu coloquei 400 ml, coloquei 500 ml de cada lado, Liliane. 500 ml dá quanto em peso? 500 gramas. 500 gramas. Eu faltei essa aula. E aí, 500 gramas de cada lado para uma paciente que não tinha esse peso, eu imagino que possa afetar. Vamos saber dele. O que você Exatamente, diz, isso que eu queria fazer essa pergunta. Tá, tem um grande estudo mostrando isso agora, porque teve uma grande busca frente aos planos de saúde, aos convênios, para que se aprovassem as cirurgias de redução de mama ou de implante de silicone. Redução de mama quando o paciente tem dor nas costas ou implante de silicone, podendo ajudar isso tudo. Então, esse estudo foi realizado pela Sociedade Britânica. E eles mostram que a única mama que pode atrapalhar a sua coluna é a mama que foi colocada, é a mama artificial. Então, é o implante de silicone. Então, tem que fazer um estudo de postura com esse paciente antes de implantar uma quantidade tão grande. Ver se ela tem uma musculatura peitoral que suporte isso, se ela tem uma musculatura da parte da região dorsal alta, que seria da parte de cima das costas mesmo, ver se ela vai suportar esse tipo de implante. Normalmente, implantes acima de 300 ml causam problema na coluna, causam cifose, que é uma coluna corcunda, né? E causam dor nas costas na parte mais alta. Olha, você falando isso como especialista é um grande alento, porque a gente dá a sensação que nós estamos nadando contra a correnteza. É que eu ouvi agora há pouco até de uma enfermeira que trabalha conosco, ela falou assim, doutor, as mulheres estão procurando corpinho de fanqueira. Ou seja, o que é o corpinho de fanqueira? Peitudinha, bundudinha e cinturinha, aquela cinturinha fina, né? Quer dizer, você faz uma lipoaspiração, não importa que o resto não esteja bom, é só fazer cintura e abdômen que ela vai ficar feliz. Enche o traseiro dela de gordura e bota uns peitão. Pronto, ela está feliz. Será que esse é o caminho, cara? A hiperlordose também vai prejudicar a coluna lombar baixa. Então, aquela prótese de silicone na região, nas nádegas ou mesmo implante de gordura exagerado vai prejudicar também a região lombar baixa. Então, isso é uma queixa muito comum em paciente que faz prótese, depois de 6, 8 meses, eles começam a nos procurar por conta disso. Quem coloca uma prótese de silicone no peito muito grande também começa a procurar entre torno de 6 a 8 meses. E já começa uma busca por conta de tratamento de dor nas costas. Olha, você poderia depois me dar o seu nome, tudo, para a gente poder fazer um estudo juntos disso? Porque, olha, cara, desculpa ser chato, mas a gente está num momento da estética muito delicado, porque você está falando coisas assim muito importantes, porque a gente, num bom senso, que eu não sou especialista em coluna, mas num bom senso, que eu já sou jurássico, né, cara? Eu tenho 27 anos de cirurgia plástica. Então, você começa a ver umas coisas um tanto quanto abusivas, um tanto quanto estranhas. Então você fala, o que nós vamos fazer com isso? Como nós vamos lidar com isso? E também, desculpa a falta de ética, mas essa moçada que está vindo agora, eles topam o que a paciente quer. Entende? Então, não, você quer Então já vamos colocar 400 ml. O dito pelo cara que vende prótese. Fala, Nelson, o cara que me conhece há 20 anos, Nelson, hoje você tem de linha prótese de 500 ml. Nossa, há 5 anos atrás você tinha que pedir, encomendar, demorava 4 meses quase para chegar. Hoje tem de linha. É complicado. Quer dizer, você encomenda uma prótese de 700. Eu falei, como 700 ml? Tem cara que quer colocar 700 ml. São 1,4 kg da noite pro dia no tórax da paciente. A pessoa tem que se equilibrar para não cair para frente. Você imagina o peso dela? Essa questão do equilíbrio é uma coisa importante, porque você afeta o ponto de gravidade da pessoa. Claro. Em alguns casos, eu tenho feito para alguns cirurgiões plásticos aqui em São Paulo já avaliação prévia, antes da cirurgia. Então, eles pedem para me dar uma avaliada, que às vezes o paciente tem um distúrbio na coluna, o paciente tem uma coluna torta, você faz uma coisa simétrica, que é o que o cirurgião plástico busca, uma simetria, alguma coisa em termos que valoriza o corpo do paciente, só que ele tem uma coluna torta, ele levanta da mesa a cirurgia, ele reclama da cirurgia plástica. Na verdade, a cirurgia plástica foi perfeita, o que não é perfeito é o corpo dele. Então, você às vezes trata esse distúrbio antes da cirurgia plástica, o que passa a ter um resultado estético ainda melhor. Puxa vida, olha, cara, foi muito bom falar com você. E, ó, Liliane, você está de parabéns, cara. Porque, todos olha, nós. Fazer tudo isso, esse intercâmbio, essa mescla de especialidades é muito importante para o paciente.
Claro. E a divulgação disso, Liliane, precisa ser divulgado. Isso o pessoal precisa se conscientizar. Porque o corpinho de funkeira é bonito, talvez, para menina que tem 18 anos, 20 anos, porém com 30 anos, com um filho, deixou de ser bonito. Claro. Claro, muda, né? Muda toda a situação. E a gravidade chega para todo mundo, né, doutor Nelson? Então, Liliane, e aí que tá, às vezes, como mulher, a mulher, não, mas eu quero assim. Tudo bem, eu quero assim. A gente olha a paciente tecnicamente falando. A gente tem, vamos dizer, no olho, a gente tem um gabarito no olho. A gente olha, bom, isso aí ela tem um ombro assim, os quadril assim, 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 ela teria que fazer mais ou menos isso para ficar harmônica. Não é isso que elas querem. Que loucura, hein? É muito complicado. E a gente quer agradar o paciente, porém a gente quer ser ético, a gente quer profissional, a gente quer ser honesto. Entende? Fica numa situação de, entre aspas, não, você está desatualizado, não é assim que funciona. Claro, não é mesmo. Isso aí se chama responsabilidade e bom senso. É por isso que o doutor Nelson está sempre conosco aqui, né, nos ajudando, porque é nisso que a gente acredita. A medicina tem que estar aliada e associada, principalmente no que diz respeito à estética, que senão que ele que nos perdoe, porque está em bom lugar, esperamos, vamos virar Michael Jackson. Né? Exato, Liliane. E esse seu o que é? O Michael Jackson foi resultado de um cirurgião plástico que acompanhou a loucura dele. Não é? Enfim. Doutor Nelson, um beijo. Um beijo, saúde e paz para todos aí, Liliane. Um abraço. Vou fazer um beijo, um rápido intervalo comercial, voltamos já já. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. A TV Web, para mim, é mais uma forma de levar informação, de acessibilidade ao conhecimento, à cultura para a sociedade. E por isso, eu acho que é importante a gente ressaltar e parabenizar a TV Êxito por causa dessa iniciativa dela, de levar informação para a população. Isso é fundamental para a sociedade. Olha, eu quero te contar que agora nós vamos falar de algo também muito importante. Continuamos a falar sobre saúde. A nossa saúde é a saúde da nossa cidade. A saúde que a gente quer. E aqui tem mais médicos cuidando da nossa população, não é verdade? Então, a Prefeitura de São Paulo, por meio das organizações sociais de saúde, está contratando médicos, gente. É isso mesmo, são 1.310 vagas para médicos de várias especialidades. Os salários variam de 6 a 14 mil reais para jornadas de 20, 24 ou 4 horas. O processo seletivo será feito nas próprias OSS, que são organizações sociais de saúde. Portanto, caso você conheça algum médico, dê esse recado para ele, dê esse alerta, né? E se você aí que está me ouvindo é médico e quer trabalhar para melhorar a saúde da nossa cidade, este recado já valeu, né? Você pode enviar um e-mail com o seu currículo para selecão@prefeiturasp.gov.br. Vou repetir, selecão@prefeiturasp.gov.br. Então, médicos e médicas, venham fazer a diferença na saúde da cidade. Vamos fazer a saúde que a gente quer em São Paulo. Vamos viver a cidade que a gente ama. Vamos fazer a São Paulo que a gente quer. Prefeitura de São Paulo. Já já, hora e vez e ouvinte, para você que está nos acompanhando aí, ao vivo, de meio-dia a 1 da tarde. Mas lembrando que você pode e deve ter acesso a esse programa a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, né? Pela internet, tvexito.com.br. A matemática é clara. O aumento do número de problemas cardíacos é o resultado de hábitos de vida não saudáveis. Apesar de parecer óbvio, o Brasil ainda não tem uma cultura de diagnóstico precoce e mudanças no estilo de vida. Uma pesquisa recente mostra que em países com mais tradição em medicina preventiva, houve uma pequena queda no número de casos graves. É isso, Silvia? É, com certeza. Quando você trabalha com a medicina preventiva, com a medicina baseada em evidência,
que já nos traz aí uma série de resultados positivos, e eu acho que o nosso Ministério da Saúde tem trabalhado muito com o foco nesse sentido. Você consegue prevenir várias doenças, inclusive a doença cardíaca. A título da boa alimentação, acho que a boa alimentação é muito importante, de avaliar se você tem diabetes ou não e cuidar, que é um outro fator de risco importante, sedentarismo, a própria questão do tabagismo. Então, nós temos aí situações que envolvem estilo de vida, você fazer atividade física. Então, são coisas que você pode estar não só avaliando previamente antes de você ter uma doença, e infelizmente a nossa população ainda não tem essa cultura, né, de prevenção, ela só vai cuidar a hora que aparece o problema, mas é fundamental e com certeza isso traz uma redução na ocorrência das doenças, principalmente as doenças crônicas. Muito bem, olha, daqui a pouquinho, coloca aí para mim já, Rayala, porque senão não vai dar tempo. A hora e vez do ouvinte, porque eu tenho certeza que tem muita gente que quer conversar com os nossos queridos participantes aqui da mesa. O próximo assunto que eu vou tratar com você é esse aqui, olha. Escolhas saudáveis podem prevenir doenças cardíacas, já falamos com a Silvia aí. E agora diabetes pode atrapalhar a recuperação de cirurgia. É isso mesmo, doutor César Augusto Oliveira? É isso mesmo, a gente tem o diabetes atrapalhando a recuperação das cirurgias. Em muitos casos, a pessoa nem sabe que é diabético. A gente vai saber no pré-operatório. Quando a gente faz o exame pré-operatório, a gente avisa a pessoa, olha, sua glicose está alta, você já chegou a fazer alguns... Não tem sintomas? Tontura, mal-estar? Não tem São nada? sintomas que você renega. Olha. Você, às vezes, vai muito ao banheiro, urina demais, mas você não presta atenção. Você está perdendo um pouco de peso, pelo contrário, você está achando até bom e não presta atenção. Você bebe muita água e não presta atenção, não se atenta a isso. Uhum. A gente está vivendo agora o Dia Mundial de Diabetes, e a gente tinha que prestar atenção em alguns outros sintomas. E esse paciente, geralmente, ele já tem um quadro neuropático, ele já tem uma lesão neural que ele não percebeu. Então, a recuperação dele, ele trabalha com uma recuperação muito mais lenta do que um paciente que não tem sintoma nenhum, que não tem doença nenhuma de base. E você trabalha também, quando você faz uma cirurgia, com a expectativa do paciente, de que ele vai fazer, ele vai melhorar e que ele vai ter um resultado fantástico. Então, quando você se atenta para um quadro de diabetes desse no pré-operatório, você já tem que comunicar isso ao paciente. A boa relação médico-paciente pesa pela transparência. Você tem que ser muito transparente. Falar o que você espera e o que ele vai esperar de um resultado cirúrgico. Muito bem. Olha, distúrbios podem exigir tratamentos físicos e psíquicos. De modo geral, não há uma única etiologia responsável pelos transtornos alimentares. Acredita-se no modelo multifatorial com participação de componentes biológicos, genéticos, psicológicos, sociais e familiares, por acreditarem que os distúrbios alimentares acarretam tanto sintomas físicos como psíquicos. Muitos médicos recomendam um tratamento que envolva os dois campos. A medicina vem sofrendo uma modificação nos últimos anos, eu acho que para muito melhor. Embora eu não seja médico, mas eu trabalho dentro da área médica há 35 anos, dentro da área de fisiologia, de ambiente. E a medicina vinha cuidando da doença. Então, era muito fácil prescrever medicações. Olha, você tem dor de cabeça, é isso, dor nas costas, toma aquilo, mal-estar, toma outro, problema gástrico, toma outro. A medicina hoje vem observando o paciente de outra forma, como indivíduo. Temos impressão digital, aqui está escrito alguma coisa. E nós temos que interpretar isso. Então, aquilo que é medicamento para mim, pode não ser para várias pessoas, mas a ambiência, a forma de vida, a forma de alimentação, o tipo de exercício que eu faço, o estresse psicológico que eu tenho. Eu volto a repetir, a minha flora intestinal vai dizer isso, né? Você já ouviu aquela expressão enfesado? Né? Então, enfesado é uma situação ambiental, né? O camarada está desequilibrado, então o metabolismo dele está alterado. Então, isso eu vejo com bons olhos e tenho hoje 2 filhos médicos que enxergaram isso dentro da medicina e estão caminhando por essa área de procurar o paciente e cuidar do paciente, do seu âmbito psicológico, comportamental, fisiológico, exercício. A pirâmide de Harvard hoje, que é a pirâmide alimentar, sofreu uma modificação bastante grande. Ela ganhou uma base. Essa base hoje chama-se exercício físico. Então,
Não adianta eu ter uma dieta hiperproteica, saudável, com baixo teor de carboidrato, com baixo teor de gordura, sendo que eu não sou um sedentário. E também não é aquele exercício de você fazer muito exercício até se esgotar. Não, é de caminhar, de colocar no meu eixo mecânico, o meu arcabouço mecânico, para funcionar. Nós temos que lubrificar as nossas articulações, os nossos órgãos, refrigerar todo esse sistema, né? Eu costumo orientar as pessoas assim, quando você tiver sede, não espere sentir sede para tomar água. Eu estou fazendo essa... Beba água. A cada 10, 15 minutos você toma um golinho de água. No final do dia, você tomou mais de 3 litros de água e hidratou todo o seu sistema metabólico. Quando a gente toma um copo de água com 300 ml, 200 ml, o que a gente faz? Toda aquela enzima, aquele microambiente que nós criamos dentro do estômago para receber o alimento, nós vamos lavá-lo. E aí vamos começar tudo de novo. E aí aparecem todos os sinais e sintomas. A medicina é evidência? É evidência. Vamos observar, prestar atenção, perceber. Esse é o grande foco da medicina, é perceber. Muito bem, olha, eu vou novamente dar um recado aí, né, para você que é médico ou conhece algum médico. A saúde que a gente quer é a que tem mais médicos cuidando bem da nossa população, não é? Portanto, a Prefeitura de São Paulo, por meio das organizações sociais de saúde, está contratando médicos. Eu falei há pouco, estou repetindo, para que você fique atento aí, inclusive, não é, anotando o endereço eletrônico. São 1.310 vagas para médicos de várias especialidades e os salários variam de 6 a 14 mil para jornadas de 20, 24 ou 40 horas. Eu disse há pouco 4, estou corrigindo, tá? São 40 horas. O processo seletivo será feito nas próprias organizações sociais da saúde. Portanto, caso você aí que está me ouvindo conheça algum médico, deixe recado para ele, tá? Agora, se você é médico e quer trabalhar para melhorar a saúde da nossa cidade, esse recado, então, fica para você. Você pode enviar um e-mail com seu currículo para selecão.sms@prefeitura.sp.gov.br. Vou repetir, selecão.sms@prefeitura.sp.gov.br. Então, médicos e médicas, venham fazer a diferença na saúde da cidade. Vamos fazer a saúde que a gente quer em São Paulo. Vamos viver a saúde que a gente ama. Vamos fazer a São Paulo que a gente quer. Prefeitura de São Paulo. Eu começo a me despedir da Silvia, a nossa psicóloga da mesa, perguntando, inclusive, como é que o ouvinte pode fazer parte lá dos programas de controle ao fumo do Hospital do Coração. Então, nós podemos ser contatados através do nosso site, que é o www.hcor.com.br, ou pelo 3053-6611, ramal 7600. Esses telefones e esse e-mail pode ser contatado e nós vamos estar atendendo e dando orientações para quem for preciso. O serviço é gratuito? Lá no HCor o serviço não é gratuito porque é um hospital particular, mas também temos, se for o caso, temos indicação de serviços que não tem custo para indicar para as pessoas quando necessário. Então, mesmo assim, se quiserem ligar, nós vamos também reorientar nesse sentido. Muito obrigada, viu? Também conosco a psicóloga Silvia Maria Cury Ismael, que a coordenadora acabou de falar, e a advogada Gabriela Guerra, especialista na área da saúde. Obrigada, Liliane, pelo convite. Vamos combinar outras vezes para a gente falar aí dos direitos dos pacientes, dos idosos e tudo mais que a gente puder ajudar nessa área da saúde. E quer dizer que, uma vez demitido, ainda tem e deve ter assistida o seu plano de saúde. É lei. As pessoas têm que ter essa ciência. É lei, você tem esse direito. Sem justa causa. Exatamente, sem justa causa. Brigue pelos seus direitos, que é algo que você garantiu no decorrer do seu trabalho. O neurocirurgião César Augusto de Oliveira, muito obrigada pela participação. Algum contato que a gente possa fornecer? Posso sim. Eu queria agradecer pelo convite, foi ótimo, acho que a gente conseguiu esclarecer alguma coisa. Eu trabalho na CD, no Centro Médico do Hospital Abreu Sodré,
Então, fico à disposição. O telefone da minha secretária é 2293-4134. Muito obrigada, doutor. Também conosco o biomédico e fisiologista Fábio Criciúnas. O nosso agradecimento pela participação. Então, obrigado por todos, obrigado pelos colegas de mesa aí. Foi bastante claro, elucidativo todos esses assuntos aí. Tem algum telefone que a gente possa fornecer ou contato? Temos. Eu tenho um site chamado www.intoleranciaalimentar.com.br. Né? É um site profissional, nós atendemos médicos e nutricionistas, mas eu tenho uma área de contato onde eu encaminho as perguntas feitas a mim para todos os profissionais que trabalham junto com a gente. Pode repetir? É www.intoleranciaalimentar.com.br. Muito obrigada. E a você que esteve conosco também, lembrando que gente que fala tem a direção geral do TV Êxito nas redes sociais. diretor de produção Zenilda Siga Salvato, no Twitter e redação curta Raela nossa Brandão, página Pedro no Schiavon, Facebook. São Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e BNBD. Beijo a todos e até o próximo programa. Você se junta um pouquinho só para a gente tirar uma foto nessa.